Estamos ao lado do advogado criminalista, professor de Direito da FGV e autor de diversos livros sobre direito penal, Roberto Delmanto Júnior. Ele vai falar conosco sobre o julgamento de Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni. Eles são acusados por homicídio triplamente qualificado e fraude processual, por supostamente terem alterado a cena do crime. Como que funciona essa primeira etapa? Quem é ouvido primeiro? A acusação, a defesa, como que é? Depois de selecionados os jurados, acusação e defesa podem cada um recusar até 3. Então vão olhar ali se a pessoa é do sexo masculino, do sexo feminino, a idade. E dentro de sua convicção íntima podem ter esse direito a recusar essas 3 pessoas. O juiz vai instalar a sessão do tribunal do júri. Então nesse momento a defesa poderá arguir nulidades, a acusação refutar essas nulidades, digamos se faltar uma testemunha. E depois se passa então a oitiva, ou seja, vão ouvir as testemunhas de acusação. Então nesse período, nessa oitiva das testemunhas de acusação, primeiro pergunta o Ministério Público, depois a defesa e por último os jurados também podem formular perguntas através do juiz presidente. Então nós teremos a oitiva das testemunhas de acusação. Depois disso vão ter as testemunhas de defesa. E aí elas são perguntadas primeiro pelo advogado de defesa, depois pelo Ministério Público e por último para os jurados através do juiz-presidente. Depois de ouvidos todas as testemunhas, nós teremos, isso provavelmente lá pela quarta-feira à noite, o interrogatório dos acusados. No interrogatório dos acusados, primeiro fala o juiz-presidente, vai ouvi-los. Depois o Ministério Público poderá fazer algum questionamento complementar. A defesa também questionamentos complementar e os jurados, da mesma forma, através do juiz-presidente, perguntar alguma coisa aos acusados. Então, nós temos isso, a chamada instrução do julgamento. Durante todo esse tempo, os jurados deverão estar presentes, atentos, o jurado não pode dormir, senão pode gerar nulidade do tribunal do júri. Então, nós vamos ter aí uns 2 dias de intensa produção de provas, né? Vão ser ouvidos, por exemplo, os peritos. A defesa vai questionar o perito, as conclusões dos peritos. A acusação vai tentar referendá-las, mostrar que elas estão corretas, porque vai ser um júri técnico. Não é? Até que ponto a perícia permite concluir pela culpa do casal. E só depois é que nós teremos os debates. Pela experiência que o senhor tem, qual que é o peso que a opinião pública tem sobre esses jurados? Olha, o peso da mesma forma que tem sobre um juiz de direito, togado. Porque o júri hoje, ele só existe para os crimes dolosos contra a vida, ou seja, quando a pessoa quis matar mesmo, ou para o crime de aborto, que também entra nessa categoria. Agora, todos os outros crimes são julgados pelo juiz singular, que é o juiz de carreira. E da mesma forma que acontece com os jurados, acontece com o juiz de carreira em caso de repercussão. Então a mídia, ela influencia todo o cidadão, né? E cada um vai filtrando os aspectos positivos, os aspectos negativos e fazendo esses seus julgamentos. Porém, na hora de julgar, eu tenho certeza absoluta que os jurados, como um juiz, irão se despojar disto. Porque quando começa um júri, Érica, você entra num mundo à parte. A incomunicabilidade dos jurados, você se debruça com aquilo de corpo e alma. Então eu tenho certeza de que eventual preconceito, eventual prejuízo, eventual prejulgamento dos jurados, eles vão ser colocados de lado, porque é uma verdadeira lavagem cerebral. Você entra naquilo, você entra no mundo do processo. E aquilo funciona, por isso a incomunicabilidade, funciona como uma bola protetora, uma bolha protetora dessa decisão. E os jurados, Érica, tendo uma dúvida que seja, devem absolver. Por isso que o resultado desse júri é imprevisível, independentemente de opinião pública. O julgamento aqui ele vai durar quase a semana toda. Por que ele leva tanto tempo assim? Geralmente, pela lei, nós temos 5 testemunhas para a acusação e 5 testemunhas para a defesa. Porém, como são 2 acusados, seria 10 testemunhas. O ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, no caso do mensalão, entendeu, como eram muitas testemunhas de defesa, entendeu que era direito dos acusados a rolar um número de testemunhas, quando fundamental a defesa, superior ao que determina a lei.
E no júri nós temos não só a ampla defesa, mas também a plenitude da defesa. Então o juiz aceitou o pedido dos advogados, que arrolaram 20 testemunhas, o dobro do número que seria permitido. Ou seja, não há cerceamento de defesa nenhum. Pelo contrário, a defesa está sendo garantida em sua plenitude. Então, em função desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, do caso Mensalão, os juízes têm admitido que a defesa arrole um número maior de testemunhas. Por isso, esse júri vai demorar tanto, não é? Porque vocês imaginam a oitiva de 22 pessoas, né? Peritos, por exemplo, pode demorar 5 horas a oitiva de um perito, 8 horas, com perguntas, reperguntas, por isso que irá demorar. Na minha ótica, eu acho que esse júri deverá terminar na quinta-feira à noite. Posso estar errado ou não, mas poderia haver também o que se chama de inspeção no local. Eu já fiz julgamentos em que nós pedimos que os jurados fossem até o local do crime. E isso pode acontecer em tese. Então, a depender do que virá, o júri poderia ser um pouco mais rápido ou então realmente tardar um pouco mais. Doutor Roberto, nós agradecemos a sua participação no site e você pode conferir a cobertura completa no site de veja.com. Acesse!